Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Importante que são muitas conversas dentro do Movimente, que é uma parte muito importante do Move Rio. Movimente é uma programação do Move Rio Festival que dá espaço ao pensamento crítico, escuta ativa e troca de saberes. Por meio de encontros, rodas de conversa, palestras e mesas temáticas, o projeto propõe uma imersão nas múltiplas camadas da dança, como arte, linguagem, território político e patrimônio cultural, com participação de mestres, artistas, coreógrafos, pesquisadores, influenciadores e representantes de diferentes gerações e origens. O Movimente promove o diálogo entre a tradição e a contemporaneidade, fortalecendo a memória, a diversidade e os caminhos futuros da dança no Brasil. Mais do que uma programação formativa, o Movimente é um convite a mover ideias, rever estruturas, democratizar narrativas e construir juntos uma cena mais plural, consciente e afetiva na dança brasileira. A conversa de hoje do nosso tema é projetos de dança como ferramenta de transformação social. Durante todo o tempo do Movimente, a gente vem falando de legado, de transformação social, de oportunidade. Isso tudo está envolvido nesses projetos que eu vou apresentar para vocês agora. Projeto social Dançar a Vida, fundado em 1999 pela diretora artística da Escola de Dança Petidense, Nelma Darcy. É uma ONG dedicada à formação profissional de bailarinos, oferecendo bolsas integrais para crianças e adolescentes em situação socioeconômica desfavorecida. Com a autorização do Conselho Estadual de Dança do Rio de Janeiro, o projeto contempla formação técnica, orientação de carreira, acompanhamento médico e nutricional e até alojamento e alimentação quando necessários, beneficiando hoje mais de 200 jovens. Além de formar talentos, o Dançar a Vida também produz espetáculos que impactam o público com forte carga estética e social. Obrigado pela presença, viu, Nelma? A Associação Balé Manguinhos é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2012 por Dayana Ferreira, que atua com forte presença social no complexo de favelas de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Há mais de 10 anos, oferece formação em dança, incluindo balé clássico, dança contemporânea, jazz, dança urbana, dança de salão, circo e até atividades como boxe. Aproximadamente 410 a 530 crianças, adolescentes, jovens e mulheres de 14 favelas da região. Em comemoração ao Dia da Bailarina, realiza anualmente eventos gratuitos como o Dançar é a Minha Profissão, que incluem masterclasses, palestras, rodas de conversa, com grandes nomes da dança como Ana Botafogo. O Balé de Manguinhos se dedica a promover a transformação social por meio da arte, cultura e educação, fortalecendo trajetórias artísticas e oferecendo oportunidades para muitos jovens da comunidade. Pela associação, hoje a gente tem Karine Lopes. Obrigada pela presença, viu, Karine? A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, fundada em 2000 em Joinville, Santa Catarina, é a única filial fora da Rússia da tradicional Academia Bolshoi de Moscou. Reconhecida internacionalmente por sua excelência artística e pedagógica, oferece formação gratuita em dança para crianças e jovens de todo o país, unindo o ensino artístico, acadêmico e cidadania. Com professores formados na matriz russa e adaptando o método Bolshoi à realidade brasileira, a escola já formou centenas de bailarinos que hoje integram companhias nacionais e internacionais. Além de manter espetáculos próprios que circulam pelo Brasil, a instituição se tornou referência em transformação social por meio da arte, garantindo acesso à cultura e a oportunidades de jovens talentos. Representando a Escola Bolshoi, Mônica Gross. Obrigado, viu, Mônica, pela presença. O projeto Dança e Magia, idealizado em 2006 pela Associação Cultural Arte e Magia, é uma iniciativa de destaque no interior do Rio de Janeiro que oferece gratuitamente aulas de dança, prioritariamente da rede pública de ensino, atuando em polos como Barra Mansa, Resende, Quatis e Rio de Janeiro. A iniciativa promove uma formação artística de alto padrão técnico, além de envolver famílias e comunidades por meio de oficinas de geração de renda, palestras e apresentações gratuitas e culturais. Com reconhecimento por seu impacto técnico e social,
o projeto recebeu prêmios do Criança Esperança, prêmios Peugeot e Itaú Unicef, e continua democratizando o acesso à arte e transformando a vida por meio da dança. Quem representa esse projeto? Beth Spinelli. Primeiro, dizer que é uma enorme satisfação ter vocês aqui, dizer da importância de projetos sociais. Eu sou uma pessoa oriunda de projeto social. Eu fui um ator formado em projeto social, um bailarino formado em projeto social. Eu nunca estaria aqui se não fosse um projeto social hoje. Sou de uma família carente e que sempre acreditou que a arte era transformadora. Tenho pais que acreditavam nisso, mas meus pais não conheciam arte o suficiente para me entender aonde eu poderia fazer isso. Então, em meu nome, da minha formação, em nome de tantos jovens que passam por esses projetos, muito obrigado mesmo, não só por vocês existirem, né, mas pela possibilidade de estar aqui para a gente conversar. Eu vou pedir que, independente desse currículo bem cartesiano que eu li de vocês, que vocês iniciassem falando da experiência do projeto. Bem tranquilamente, é uma conversa, contando como começou, por que vocês estão lá, quais são as vidas que vocês modificam. Podemos? Podemos conversar com você, mano? Então vamos lá. Eu fazia balé em Florianópolis, fiz o teste para o Bolshoi, conheci o Bolshoi através do Festival de Dança de Joinville. Me encantei pela escola, fiz o teste e fui aprovada para entrar no 3º ano da escola. E aí eu me formei em 2012. Depois da minha formação, recebi um convite para trabalhar numa companhia para profissional do Canadá. Tive essa experiência lá, depois retornei para o Brasil, trabalhei em São Paulo no Balé Estágio, na companhia Cisne Negro, companhia de dança. Comecei a dar aulas e aí recebi uma oportunidade do diretor artístico da escola para retornar ao Bolshoi como professora. E já fazem 6 anos que eu sou professora e ensaiadora da escola. Eu trabalho com as crianças do 1º ano. Elas têm de 9 a 11 anos. Trabalho com a turma feminina de dança clássica, mas eu também dou aula para os meninos de ginástica, do 2º ao 3º ano, para as meninas do 2º ao 5º ano, de dramatização para o 6º e 7º ano, e os ensaios para diversas turmas, dependendo do espetáculo. Então, lá a gente, todos os dias, está lidando com crianças do país todo, que vêm de situações familiares bem carentes. 20% das crianças moram em casas sociais, porque a família não tem condição de se mudar para Joinville. E aí o Bolshoi orienta elas para uma casa social, com um responsável social, uma mãe ou um pai social. Mais de 70% das crianças estudam em escola pública. E muitas que já saíram até mesmo aqui do Rio, do Complexo do Alemão, hoje dançam fora do país. Alguns fora do país, outros aqui no Brasil. Mas é realmente não só uma transformação assim no meio da dança, é uma transformação de vida. E é importante dizer que essa transformação, é o que você falou, dos projetos sociais e das famílias sociais, mexe com a família inteira, né? Porque você não está falando só com o sonho da criança, né? Quando os pais abrem mão, principalmente em escolas de formação, em que a criança vai criança mesmo, né? Com idade escolar, às vezes primeira infância, segunda infância, em que você precisa entregar aos pais a verdade da responsabilidade que vocês assumem dessas crianças para poder fazer um ensinamento com elas. Então, eu queria só fazer uma pergunta, lembrando que muita gente que vai ver a gente não é da dança, não conhece os meandros. Então, por mais que vocês achem que o que vocês vão falar as pessoas já sabem, vai ter sempre alguém lá que não sabe. Então, eu queria te fazer uma pergunta, mano, de assim, como é que é a forma de entrada desses jovens na escola? Qual é a periodicidade para que isso aconteça? As crianças de 9 a 11 anos não precisam ter conhecimento em dança para entrar na escola. Elas podem fazer uma seleção por vídeo, que é bem simples, movimentos básicos, tem um tutorial desse vídeo no site. Mas também a escola visita o país todo, visita ONGs, visita escolas públicas, visita escolas de dança para fazer essa seleção de forma presencial.
Uma vez que é aprovado nessa pré-seleção, os candidatos vão até Joinville em outubro, participar da seleção nacional. Nessa seleção nacional, eles passam por uma etapa cognitiva, de testes cognitivos, médico-fisioterápica e artística, onde nós avaliamos habilidades naturais físicas da criança e o biotipo dela, para ver se ela, naquele momento, se adequa a desenvolver o método Vaganova no corpo dela, porque precisa de algumas habilidades físicas específicas. Então, é isso que nós avaliamos. Não precisa ter conhecimento em dança, mas sim um biotipo específico, algumas habilidades físicas específicas. Perfeito. Essa seleção acontece sempre em outubro e tem 40 vagas, 20 para meninos e 20 para meninas. Aí, de 12 anos para cima, já precisa ter conhecimento em dança. Aí, a seleção é através de uma aula de balé. Perfeito. Que estresse, né, gente? Criança, a pessoa já vai para lá participando do maior vestibular, né? Que bom. Vamos lá, vamos seguir. Vamos conversar. Karine, podemos para você agora? Claro. Vamos falar sobre a Associação Balé Manguinhos. Bom dia. Também não sei qual o horário que vão assistir. Para nós aqui, nesse momento, bom dia. O Balé Manguinhos, como eu disse, ele tem 12 anos, 13 vai fazer. Foi fundado por Dayana Ferreira, minha amiga de infância, que infelizmente hoje já não está mais aqui entre nós. Em decorrência da Covid-19, Dayana faleceu muito cedo, ainda com 33 anos, na época da pandemia. Dayana foi formada na Angel Viana, era bailarina e queria oferecer para o território. Nós sempre nascemos em Manguinhos. Manguinhos, só para quem não sabe, para se localizar, é hoje um dos maiores territórios de favelas que tem no Rio de Janeiro. E, infelizmente, temos a menor taxa de desenvolvimento humano naquela localidade. Então, a falta de oportunidades e de novas propostas e de inserir as crianças em qualquer que seja o movimento de educação e cultura é quase que escassa. E a Dayana, nessa iniciativa de oferecer, ela já dava aula, igual todos os professores de balé ficam de uma escola para outra, né? 2 dias em um lugar e outro dia em outro. E aí ela começou a perceber que precisava oferecer para o território de onde ela morava alguma coisa em troca. E aí ela começou, uma igreja cedeu um espaço muito pequeno para que ela pudesse dar uma aula. E na primeira semana já tinham 70 crianças na fila. É claro que ela foi convidada a se retirar, porque tinha mais crianças do que membros na igreja. E dali começou a iniciativa da Dayana, né? E o jogador Jairzinho tinha um projeto na época de futebol, que é algo muito comum nas comunidades, os projetos esportivos de futebol. Questão do Brasil, o país do futebol, né? O que é muito oferecido. E ele viu aquela iniciativa e falou: bom, eu preciso te ajudar de alguma maneira. Vou fazer o seguinte: você trabalha onde? Ela falou: aqui, não sei aonde. E aí, vou pagar o seu salário para você dar mais aulas, porque eu estou vendo que tem muito interesse dessas crianças em fazerem o projeto de dança. E dali, o Balé Manguinhos iniciou a sua vida, né? E muitos momentos que a gente viveu, eu não sou bailarina, eu sou da área administrativa e financeira, estudo direito, não tem nada a ver com a arte. E um dia a Dayana me chamou e falou assim: olha, eu sou artista. Dayana tinha essa questão sou artista, nasci para produzir, para dar aula. Eu preciso de alguém que me ajude nas questões de organização, de institucionalização da ONG, e eu preciso desse apoio. E aí, loucamente, eu vim numa época muito de resistência do Balé Manguinhos, que foi a época de ocupação da Biblioteca Parque.
que estava vendo os fechamentos dos equipamentos de cultura no Rio de Janeiro. E esse local era o local onde davam-se as aulas gratuitas para as crianças e, na época, já tinha 200 alunos. Então, quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi aquelas crianças com aquela meiazinha suplex, suspensa até a meia coxa, e as mães, e baldes, e vassouras, e para lavar o espaço, esperar secar, e depois ir para aquele chão, eu falei assim, é algo extraordinário, porque não é algo que as pessoas estão recebendo ou estão pagando para ter de forma que vai, porque tem alguém obrigando. É algo tão à luta assim da sua própria força, de querer tanto uma oportunidade, a ponto de se submeter a tantas coisas, tantas barreiras, para que os filhos, né, e os próprios alunos tivessem oportunidade de ter uma aula, um novo caminho, né, diferente da que as gerações já tiveram até ali. Então aquilo me conquistou, me tirou ali do eixo dos meus papéis. Eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E a partir dali eu pude acompanhar o crescimento, isso foi em 2017, acompanhar o crescimento do Balé Manguinhos, que hoje tem realizado um trabalho muito bacana. A gente hoje atende majoritariamente meninas e mulheres, 98% meninas, e a gente já, através do impacto desses 13 anos, temos enquanto taxa de gravidez na adolescência, que é um problema de saúde mesmo, pública, no território, através do trabalho de todos os alunos que foram atendidos até hoje, nenhuma gravidez na adolescência. Então, isso é um impacto da arte e do meio de transformação que ela tem realizado num território tão vulnerável, né? É uma nova oportunidade, e aí a gente está falando de uma quebra mesmo da pobreza no todo, não só numa pobreza financeira, mas cultural, de uma geração inteira. Parabéns, viu, Karine? E digo mais, assim, não se diminua quando você diz eu não sou artista, porque nós, em projetos, não seríamos nada sem administradores, tá? Nada. A gente precisa entender, claro que hoje já existe uma geração de bailarinos administradores, já existe uma geração que estuda, né? Diferente de 10, 15 anos atrás, até mais, em que as pessoas iam e montavam escola, montavam um projeto e vão embora e vão pedir ajuda na comunidade. Hoje existem sim captações de recursos, mas a gente entende, e isso a gente vai conversar depois que todo mundo se apresentar, sobre as diferenças dentro dos próprios projetos sociais. Nosso objetivo é o mesmo, né? Auxiliar jovens, a apresentar a arte, modificar situações de vida, modificar realidades da família às vezes, mas com certeza nós temos diferenças em captação, em apoio institucional, e a gente vai falar sobre isso também. E aí, aproveitando falar em captação e apoio institucional, vou virar aqui para a Nelma. Nelma é uma das donas de uma rede de escolas de dança hoje. Petit Dance é uma grande força da dança no Rio de Janeiro. Se você não conhece, não sei onde você está, porque quem está na dança conhece a Petit Dance, não é? E não só como um polo de formação de jovens, mas um polo de formação de mestres, de professores, de artistas. E aí tem esse projeto lindo também dentro. Queria que você falasse um pouco para a gente, Nelma, por favor. Bom dia, eu sou diretora da Escola de Dança Petit Dance e fundei o projeto social Dançar a Vida. E esse projeto ele surgiu em função de eu ser uma pessoa que sempre gostei da arte, sempre gostei da música, da dança, mas sou de uma família de muitos irmãos, né? Nós somos 8 no total, e uma determinada época da minha vida, meu pai tirou da dança, não vai mais fazer balé, porque não tinha condições de pagar as aulas de dança. Eu era muito pequena, eu tinha 8 anos, e sempre me virei para fazer a dança, né? Eu juntava a minha semanada que dava para a merenda do colégio para eu pagar umas aulas de dança, né? E fui crescendo sempre com essa vontade de trabalhar com a dança. Não sou uma pessoa... Deus não me deu dom físico, então não tenho qualidades físicas para o balé, não passaria lá para o Bolshoi.
Mas eu tive o sonho de ter uma escola de dança. E quando eu pude iniciar essa escola na casa dos meus pais, eu dava aula numa salinha que tinha dentro da casa dos meus pais. E quando eles viram a escola crescendo, as pessoas iam na rua, as mães iam na rua fazer compra e voltavam com crianças. Olha, eu trouxe essa família aqui que está interessada. E a escola foi crescendo. Eu consegui, durante 4 anos, tentando legalizar como uma escola de formação profissional, porque onde é a escola Petit Danse da Tijuca, que é a matriz, ali é uma zona residencial, então foi muito difícil conseguir um alvará, licença para funcionar como uma escola de formação, mas depois de 4 anos eu consegui, e logo então eu quis oferecer bolsas para quem não pudesse pagar. E comecei isso de uma maneira muito informal. As pessoas iam, não tinham condições, ou começava a dança e tinha que parar porque não tinha condições de pagar. Eu oferecia a bolsa, até que uma amiga minha falou assim, nossa, você está com muitos alunos, por que você não cria uma ONG? E foi então que a gente fez todo o projeto para transformar numa organização não governamental. Hoje funciona há 24 anos com esse projeto social, trabalhando com crianças e jovens a partir de 8 anos até 18 anos. A gente aceita para iniciar, porque lá nesse projeto, que trabalha em parceria com a Petit Danse, a gente não visa só a formação profissional, a gente visa um trabalho futuro para que esses jovens possam ingressar de alguma maneira no mercado de trabalho, seja como bailarino, seja como professor, como coreógrafo, como figurinista, inclusive. Então, durante todos esses anos, a gente já formou jovens que trabalham atualmente como bailarinos em companhias no Brasil e também no exterior, em importantes companhias no exterior. E tenho muitos que trabalham dentro da Petit Danse como professores, outros trabalham na área administrativa, outros trabalham na área de marketing. Então, é uma rede, né, de uma equipe que se formou a partir do projeto social e que eu tenho um prazer enorme em trabalhar junto com eles, que são pessoas que conhecem a filosofia da escola, conhecem o trabalho, e me dá um prazer enorme ter conquistado isso, né? E a gente recebe alunos também de todo o Brasil que vêm em busca da complementação na formação profissional de bailarinos. E as inscrições sempre abertas no mês de janeiro. A gente faz uma pré-inscrição em janeiro e em fevereiro fazemos uma avaliação física e entrevista, porque às vezes o aluno não tem aquele físico ideal para o balé, mas a gente na entrevista vê o grande interesse. Então, uma menina que entra com 14 anos, mas que a gente vê um grande interesse em trabalhar com a dança, a gente aceita a inscrição e prepara para que ela possa no futuro estudar, posteriormente fazer uma faculdade, faz um estágio dentro da escola trabalhando com outros professores, e assim elas se formam na área mais educacional, né? Então, é esse o propósito. Perfeito, né? E é importante, assim, você falou um ponto muito importante, né? A gente não forma só bailarino, né? O bailarino, ele sai formado da escola com tantas qualidades para trabalhar em qualquer outro emprego, né? Resiliência, pontualidade, respeito, né? Disciplina. E isso serve para qualquer profissão. Mas lembrando também que às vezes a gente fala, não vai ser bailarino, mas vai ser um lindo médico, mas tem tantas outras profissões dentro da dança, né? Ele pode ser um coreógrafo, ele pode ser um preparador, ele pode ser um figurinista, ele pode ser um iluminador de dança, ele pode ser um fotógrafo de dança, porque não há olhar melhor para tirar foto de dança de um ex-bailarino, que sabe o momento certo do clique, o momento certo do giro. Então, a gente entender que a gente vai ter corpos díspares, e a gente sabe que, em se falando de balé clássico, existe um perfil que o mercado exige, seja nacional ou internacional, e aí eu não estou falando de diversidade, eu estou falando de perfil da técnica específica e do corpo para ser funcional dentro daquela técnica, mas que a gente possa entender que os projetos sociais estão para além do palco. O palco é um dos espaços, né, onde esses jovens vão poder atuar.
Eu vou passar aqui para o lado, Beth Spinelli. É só uma coisa que eu queria completar, é que depois de 5 anos do projeto, a gente viu que não adiantava fazer a formação só para o balé. Então, muitos jovens entram para o street dance, principalmente, e a gente já formou alguns que também, alguns dão aula, trabalham, e outros trabalham em shows, dançando, fazem trabalho para televisão. Então, ampliou mais essa oportunidade em relação ao mercado de trabalho, porque eu acho que todo projeto social tem que visar o trabalho no futuro, porque ficar só ali fazendo aula e o tempo passar, não, tem que eu sempre coloco muito isso, vocês precisam usar isso para um trabalho de vocês no futuro. É porque é um ofício, né? A gente, quanto artista, tem que entender que é um ofício. Na palestra que a gente teve com o sindicato, com a Marluce me ensinou um termo novo, que a gente não usa mais fazedor de cultura, porque fazedor não recebe. Nós somos trabalhadores da cultura, porque a gente precisa receber por isso. E aí, não, você falou que você não era, só porque eu lembrei agora, que você não tinha o físico para o balé. Eu, quando comecei a dançar, eu dancei com um projeto social e dancei lá em Anchieta. Era uma sala muito pequenininha com uma pilastra no meio, então tudo tinha que ser em função dessa pilastra, né? Giros, ensaios. E eu me lembro que eu cheguei na aula e eu era o único homem da aula. E aí tinha uma sequência, uma diagonal, e aí eu morria de vergonha, porque eu não sabia. As meninas arrasavam, além de ser o único menino, eu era mais velho da turma. Aí eu chegava para a professora, posso não fazer debulé? Posso não? Aí ela, não, você está aqui dentro, você vai fazer tudo. E aí, de lá eu fui para o Nós da Dança, e um dia teve um projeto que eu acho incrível, que as escolas têm normalmente, que é a Semana Criativa, em que o bailarino coreografa. E aí eu coreografei um trabalho, e foi a deixa para o Fernando Fileto me chamar, e falar, Márcio, eu fiquei muito impressionado pelo seu trabalho e eu precisava te falar uma coisa, eu todo animado, né? É o seu caminho. Eu falei, nossa, que ótimo. Aí ele falou, você entendeu o que eu falei para você? Eu falei, sim, que meu caminho é coreografar. Então, você escolheu a dança. Eu falei, sim, como segunda profissão, porque eu já era ator. Mas a dança não te escolheu. Aí eu achei aquilo um absurdo, sabe? Uma agressão à minha técnica maravilhosa que eu não tinha. E aí eu falei, mas como assim que o bailarino me escolheu? Márcio, você se lesiona num tandi. A pessoa que consegue se lesionar num tandi é porque o corpo não está para isso. Com o passar do tempo, eu fui ser coreógrafo, fui ser preparador físico. E foi no projeto social que eu aprendi isso. E eu me lembro que eu comecei a dançar, e vou usar isso pro resto da minha vida, com o Thiago Soares. Numa sala, no fundo da sala, de street dance. Ele era muito ruim, eu idem, e hoje ele é esse cara. Porque ele seguiu o que ele realmente queria. E é isso, os corpos são diferentes, às vezes não servem para uma coisa, vão servir para outra, mas é fundamental que a gente continue trabalhando com dança e fortalecendo a nossa área. Vamos lá. Beth que viveu o sindicato. Quem viveu o sindicato da dança, e vive, porque você não tem como não viver mais, além de ter a relação com o projeto social, você está ligado diretamente com formação de trabalho e mercado de trabalho. Então, eu queria que você apresentasse o seu projeto, mas também já desse uma entrada dizendo, beleza, estamos formando, estamos tirando das realidades, mas e aí? Como é que a gente pode acrescentar nesse mercado também? Então, meu projeto, esse ano completa 19 anos. Eu venho, não era projeto na minha época, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer balé clássico, por questões físicas. De doença, eu tinha um problema nos meus pés, e aí eu fui fazer, uma professora na Ilha do Governador me deu uma bolsa de 100%, porque a gente não tinha condições. Eu sou da época que balé era uma coisa cara, acho que está voltando a ser uma coisa cara novamente. A gente teve uma época que todo mundo podia fazer, mas hoje começa a ficar caro de novo. E era meu sonho era ser bailarina. Mas aí a questão do físico me atrapalhava. E aí eu fui fazer, e no momento que eu vi que ela só me via como uma deficiente que estava ali melhorando o seu aspecto físico, eu falei, aqui não é mais para mim. Né? Então eu fiz com a Slava Gulenko, depois eu fui para a Tatiana Leskova, que se encantou por mim, graças a Deus, e a partir daí eu fui ser bailarina. Fui bailarina fora do Brasil, por 8 meses apenas, que eu falei, não, isso não é para mim, eu quero ensinar. Eu conheci como se ensinava na Europa, eu falei, não, eu tenho que aprender, e fui aprendendo cada vez mais, e volto para o Brasil e abro a minha escola, que vai fazer 42 anos,
Mas minha mãe sempre falava, aqui vai ter que ter um grupo de pessoas que não tem condição de pagar, porque você aprendeu de graça. Então, a gente vai dar, Minha mãe trabalhava comigo e a gente colocou sempre os moradores ali do Macaco, Pau da Bandeira, até da Mangueira. E esse não era um projeto, mas eram as minhas aulas gratuitas que eu dava para essas pessoas. E desse projeto saíram grandes bailarinos, que hoje é solista na Inglaterra, o outro está em Lyon, a outra abriu uma escola na Itália. Aqui no Brasil, a minha escola, 99% dos professores são ex-alunos da minha escola. E como eu venho da carência, eu penso nisso. A gente tem que preparar para ganhar dinheiro, né? E há 19 anos atrás existia já um grupo em Barra Mansa, que era custeado pela Siderúrgica Nacional, fazia altos projetos com a Siderúrgica, na Botafogo Foi dançar com esses bailarinos, era a Companhia do Balé de Câmara de Barra Mansa, só que dançava em Volta Redonda, porque Volta Redonda é uma cidade maior, Barra Mansa fica ali no meio, é menorzinha. Mas a gente, então, montaram uma associação com esses pais, que davam dinheiro, não sei o quê. Quando acabou a companhia, uma das mães falou assim, que era uma jornalista importante em Volta Redonda, ela falou assim, vamos abrir um projeto social. E vamos abrir de balé clássico. Aí ela, com a maior técnica que possa ter, com a técnica de excelência. Falei, meu Deus do céu, como é que ela vai conseguir isso, né? Mas tudo bem. E aí ela falou assim, não, você vai ser a diretora artística desse projeto. E chamou a Tereza Mendes para ser a diretora administrativa, porque ela, como jornalista, ela sabia que tinha que ter as duas coisas, não podia estar uma sozinha, a outra não. Então, a Tereza é assim, eu falo, ai, Tereza, você é o nosso anjo, porque ela não tem nada a ver com a arte, mas ela, às vezes, até briga, não vamos fazer isso. Não, vamos fazer sim, porque tem que ser desse jeito que faz a dança. Já em Barra Mansa existia a música nas escolas, que tem uma orquestra sinfônica, hoje profissional, que toca aqui no Teatro Municipal, e deu um apoio para a gente também. Então, a gente começou esse projeto social. O primeiro espetáculo que a gente fez há 19 anos foi de shortinho e camisetinha, que era o dinheiro que a gente tinha. E esse dinheiro que estava nessa caixinha, a gente montou uma sala com piso flutuante, com as barras, com os espelhos. O nome da sala é Antônio Bento, bailarino do Teatro Municipal, que ficou muito tempo com essa companhia. E a gente começou, então, um projeto com uma das professoras, duas professoras são ex-alunas desse balé de câmara, que estão com a gente até hoje, 19 anos. E eu falava assim, gente, vocês estão aqui para aprender um ofício, um trabalho. Como sindicalista, a gente tem que prezar pelo trabalho. Como a gente tira essa criança da periferia, joga num balé clássico e depois fala o que para ela, né? Um dia na minha escola, uma das crianças que fazia, uma moça já, ela falou assim, você me enganou a vida inteira. Eu fiquei assim, o que eu fiz? Porque, olha, agora eu não tenho emprego, eu não sei fazer nada, eu só sei dançar. E ela saiu dali, eu chorei, eu e minha irmã, a gente chorava, porque a gente falou, realmente, o que a gente está fazendo com essa garotada, né? Elas vão sair daqui com um balé, saindo do Morro do Macaco, e o que eu vou fazer com ela? Uma semana depois ela fez uma prova, passou para o circo, para os Estados Unidos, ficou lá. Hoje ela já é professora, fez fisioterapia, professora de balé. Mas foi um susto. Então, a minha preocupação no projeto social sempre assim, aqui você vai sair para trabalhar para alguma coisa. E a gente começou só com balé. E eu falava assim, e não tem seleção. É crianças da rede pública de ensino, estadual e municipal de Barra Mansa. E a gente recebe qualquer tipo de pessoa, inclusive na acessibilidade cultural. Então, a gente tem crianças autistas, a gente tem crianças com outras deficiências, que a gente fica trabalhando, montamos uma equipe boa, com psicólogos, médicos, a gente tem todo esse apoio com essas crianças. Por isso que a gente conseguiu 2 anos o Criança Esperança, que é um apoio bastante fundamental para quem tem projeto social, porque além da visibilidade, principalmente eu que trabalho nessas cidades, né, pequenas,
essa visibilidade é muito maior para que a gente consiga outros patrocínios. A gente trabalha com patrocínio, que também para mim era uma grande preocupação trabalhar com patrocínio. Porque chega 31 de dezembro, se a gente ainda não recebeu nada, a gente passa o dia 31 de dezembro assim. Vai cair o dinheiro de algum lugar, porque a gente tem lei Rouanet, tem tudo quanto é tipo de lei, mas até o dia 31 de dezembro... O ano seguinte está perdido. Está perdido. E aí a gente ficava, eu falei assim, não, então eu falei para a Tereza, abrimos um polo em Resende, a gente começou em Barra Mansa, abrimos um polo em Resende, eu falei, Tereza, qualquer patrocínio de qualquer coisa, qualquer edital, você entra. E ela entrou no edital em Resende, que era sobre máquinas, ou qualquer tipo de máquina. Eu falei, compra máquina de costura, compra máquina de fazer camiseta, compra máquina de tudo. E põe os pais para aprender. Porque na hora que a gente não tiver um patrocínio, a gente vai ter renda. Isso. Então, para a gente continuar. E aí a gente foi fazendo, tenho o privilégio de dizer que a gente, na cidade de Coatis, que também é onde a gente atua, a gente hoje tem o único vereador brasileiro de dança. Ele saiu do projeto social Dança e Magia de Danças Urbanas, porque a gente entendeu que nem todo mundo dava para o balé. Então, a gente botou danças urbanas, jazz e contemporâneo. E o vereador mais votado da cidade, que foi presidente da Câmara dos Vereadores, é o William, que é vereador, pelo segundo mandato. Acho que esse ano, próxima eleição, ele vem como deputado estadual, porque a gente precisa também ter políticos a favor da dança, porque não tem um político que entenda de dança. Então, a gente tem esse orgulho de falar que ele saiu do nosso projeto. Hoje, ele continua como professor do projeto. Ele é vereador e continua como professor. E aí a gente foi caminhando. O ano passado, a gente não teve patrocínio. Não conseguimos patrocínio nenhum. Aí eu falei, vai fechar o projeto. E aí, o que a gente teve? Teve que reduzir as turmas e a gente conseguiu, por um bazar que a gente tem, por essas costuras que são feitas, a gente continuou tendo o projeto. Esse ano, graças a Deus, a gente está patrocinando pela ArcelorMittal e que a gente conseguiu, temos 4 cidades, né, que é Barra Mansa, Resende, Coatis, Visconde de Mauá. E esse ano eu consegui trazer uma turma para o Rio de Janeiro, que há 19 anos eu tentava botar na escola, pelo menos uma turma. Nós botamos uma turma de crianças de 9 a 11 anos e a gente está trabalhando com essas crianças também da comunidade. Desse projeto a gente saiu, além de bailarinos, a gente tem bailarina que foi da Débora Coker, outra foi do Teatro Municipal, outros saíram do Brasil, fomos a Miami, ganhamos bolsa para levar 2 para Miami, levamos. Aí o que aconteceu? Teve os que não davam para o balé, mas eram muito bons. Abriram 2 escolas em Volta Redonda, que é ligada a gente ali também. Outros, fui fazer pós-graduação agora no Teatro Municipal. Uma das alunas do projeto estava fazendo a pós-graduação também. Já tem 3 escolas em Barra Mansa distribuídas. Então, a gente tem que pensar assim, o que você vai tirar daqui? E a gente tem a psicóloga que está dando sempre palestras, né, para a comunidade sobre todos os aspectos, não só aspectos da arte, mas os aspectos do mundo, né, de prevenções, de todas essas coisas, com os pais e com os alunos. A gente leva daqui do Rio para lá, a gente leva professores, fazemos oficinas, fazemos muitas coisas para eles terem outra visão. E no final do ano a gente dança com uma orquestra sinfônica. Esse ano a gente vai fazer La Fille Malgardé, já fizemos Don Quixote, já fizemos Corsário, já fizemos Quebra-Nós 1 milhão de vezes, e a gente sempre está com esse apoio também da orquestra. E para a parte das outras danças, a gente tem um musical, que é um musical que também não é apresentado no mesmo momento, ele vai ser apresentado agora em outubro, que é A Bela e a Fera. E a gente vai trabalhando dessa forma. Sempre, quando vão convidados para dançar em algum lugar, a gente pede um cachê para esses bailarinos, né? Todos os professores, alguns professores já são professores do projeto, com DRT. Aí eu faço questão que todos tenham regulamentação para estar ali. Aí uns acabam fazendo fisioterapia ou fazendo dança mesmo.
Mas o importante é isso, dar essa visibilidade para eles de trabalho e de que não vai dançar por uma Coca-Cola, que é o que eu brigo no sindicato até hoje, né? Quando tem prova do sindicato, eu falo, ninguém vai dançar por um crachá nem por uma Coca-Cola, porque senão não vale a pena todo esse esforço. Não, e não vale a pena o investimento do projeto, o investimento da vida, porque a gente sabe que fazer dança não é só ir para a sala, né? Você tem investimento, a família tem investimento com tudo. A Beth iniciou uma parte que eu queria que a gente começasse a falar, que é sobre como manter o seu espaço. Você falou que você tem leis de incentivo, tem vezes que não dá e corre atrás. Mônica, como é que a escola, como é que ela se mantém? A partir de qual apoio, de qual caminho que ela consegue manter os seus projetos durante tantos anos? Tem toda uma equipe, né, que trabalha nessa parte de captação financeira, mas a escola se mantém tem o incentivo da Prefeitura de Joinville, do governo do estado de Santa Catarina e algumas empresas privadas que são conhecidas como Amigos do Bolshoi. Perfeito, é a forma como ela se mantém. Isso, aí tem também alguns produtos que a escola vende, sim. Cursos que a escola oferece em julho e em janeiro, mas a principal fonte de renda... E esses valores são revertidos para o projeto e para a escola? Para pagar toda a estrutura da escola, que é bem Perfeito. grande, são 6 mil metros quadrados. Sim. São 70 colaboradores, 260 alunos que recebem, além do ensino, transporte, alimentação, que é o almoço e o lanche, enquanto eles estão na escola, uniforme, figurino dos espetáculos, atendimento fisioterápico, nutricional, odontológico, médico de emergência, quando tem apresentações, toda a viagem, estadia. Sim. Então, é realmente bastante coisa para... A gente entende que a iniciativa privada é uma opção, né? Participar ou não dos projetos. É uma opção, porque elas são geridas por gestores e CEOs, e a gente tem que ter a sorte de ter alguém lá em cima que não precisa pensar em cultura, não, mas que entenda contrapartida de lei. Ele não precisa nem gostar de dançar, mas ele, se for um pouquinho inteligente e entender o retorno que apoiar a arte nesse país pode dar para a sua empresa, para a limpeza de imagem, né? Quem sabe, mas é entender. Por que eu falo da parte privada? Mas a parte pública é uma obrigação. Então, a prefeitura, né, o governo de Santa Catarina, que investe no Bolshoi, é começar a entender que projetos sociais precisam e devem ser incentivados pelo poder público, porque a gente modifica-se relações, situações, problemas da sociedade através desses projetos, e somente o poder público tem força de transformação em muitas das vezes. Karine, como é que funciona lá na Manguinhos? Nós montamos em 2020, pós-pandemia, né? Antes de a gente começar, nós montamos em 2020 um setor de captação específico dentro do Balé Manguinhos. Anteriormente, as nossas captações eram só... A primeira captação que a gente fez foi via internacional, a partir de uma matéria que saiu no Balé Manguinhos, no New York Times, e aí, inclusive, que nos deu o espaço que temos hoje, né? A gente ficou com esse patrocinador durante 3 anos, que tinha a proposta de nos dar um espaço para que a gente pudesse atuar sem que tivesse influência política e governamental. Acontecem muito nos espaços públicos da mudança do governo, aquele projeto já não interessa mais o governo atual e você precisa se retirar do espaço, então, enfim. E aí tem um problema de instabilidade do próprio projeto. Então, hoje a gente tem um prédio ali localizado na Avenida dos Democráticos, também de 4 andares, tem 600 metros quadrados, a gente tem mais de 5 salas de dança, salas de capacitação, tem um espaço bem bacana lá, e atendimento psicológico, tantas outras coisas que acontecem no próprio Balé Manguinhos. E aí, em 2020, a gente instala a primeira iniciativa de captação de recursos, né? Eu fiz alguns cursos, eu já era da área de licitações e contratos no serviço público, né, a administração pública, e aí eu fiz algumas preparações para fazer a captação via terceiro setor, né, entender um pouco mais do mercado, como funciona, e comecei a trabalhar com a equipe pequena,
de 3 pessoas, eram eu e mais 2 pessoas, e hoje é uma equipe já mais robusta. A gente tem cerca de 21 jovens aprendizes nessa equipe também. Eles também estão aprendendo, são bailarinos do próprio Balé Manguinhos, porque a gente entende também que eles precisam, além, né, de dançar ou serem bailarinos, eles precisam saber como se sustentar. Então, uma das nossas iniciativas foi trazer esses jovens para aprender como é que se sustenta uma ONG, uma iniciativa, a partir das leis de incentivo. A nossa captação hoje tem 2 anos que a gente vive integralmente da Lei Rouanet, das captações via Lei Rouanet. A gente também realiza captações via Lei de Incentivo do ISS, do ICMS, e além dos editais pontuais que saem da prefeitura, enfim. Então, a nossa maior meio de captação hoje é pelas leis de fomento à cultura. A gente também tem o projeto Adote uma Bailarina, que é um projeto de captação de indivíduos, né, para quem quer apoiar a dança, né, apoiar o trabalho que realizamos ali, que é super importante. Não focar só na empresa que tem possibilidades de fazer a transferência do recurso dos impostos, mas também o próprio indivíduo, enquanto a sociedade, entender de quanto esse trabalho também é importante para o desenvolvimento geral. Então, hoje a gente está estabelecido entre as leis de incentivo e a captação de recursos com indivíduos, mas para o ano que vem a gente já amplia esse setor de captação para emendas parlamentares e fundos, né? É uma proposta que a gente tem para o ano que vem. Karine, se você abrir um curso, você me fala, porque tem uma galera que vai querer fazer esse curso para captar, porque captar recurso, escrever em lei, entender os caminhos de aprovação, todas as... Porque eu sempre acho, a gente conversou essa semana com a Secretaria Municipal de Cultura, e eu sou uma pessoa que levanta bandeira para edital, entendendo que ele não cobre tudo que precisa. Não. Mas ele é um primeiro, porque também na dança, se a gente abre mão de alguma coisa, nunca mais a gente vai ter. Nunca mais. Então, eu nunca falo mal de edital, eu falo edital é maravilhoso, mas a gente precisa fomentos de ações continuadas, sim, a gente precisa que já companhias, a gente já tem agora a Funarte que lançou recentemente um projeto de ações continuadas, mas tem que ser muito maior do que isso. Eu acho que além da dificuldade também da escrita, e hoje a gente tem algumas ferramentas de apoio à escrita, eu acho que a maior dificuldade hoje dos projetos, ou então até do artista, de montar em si, é uma planilha orçamentária. Nem é o bicho de 7 cabeças para o artista, nem é tanto a parte escrita daquilo que ele quer realizar. Ele sabe o quanto de luz que ele quer no palco, ele só não sabe quanto custa, né? Eu acho que tem uma coisa que pega, eu como produtor cultural, tem uma coisa que pega que eu sempre acho que não é a parte artística que você está exatamente. Objetivo, sim, justificativa é planilha, certificados. Sim. Aí a pessoa vai lá e fala, você tem que ter certificado negativo de não sei o que. A parte jurídica e fiscal. Então, a burocracia, sim, e eu acho que isso segundo a Secretaria Municipal de Cultura, é um projeto futuro de entender que a burocracia está demais, sim, que a acessibilidade aumentou sim, mas a gente precisa entender que talvez retornar às defesas particulares e presenciais seja um bom caminho, em que você, sim, chega como proponente, passa por uma seleção, mas na hora você vai lá e defende seu projeto, para a banca te ouvir, entender, saber o seu caminho. Eu acho que isso é importante. Desculpa te interromper, mas essa questão das emendas, como você disse, é um caminho, inclusive, ainda pouco falado, e a gente entrou nesse lugar quando a gente participou de uma emenda parlamentar que era por voto popular, inclusive. A gente desconhecia, sim, de que isso existia. Inclusive, o direcionamento de emendas parlamentares via voto popular, eu acho que deve ser uma proposta instaurada dentro dos gabinetes que trabalham com emendas, porque a gente foi o projeto mais votado, nós tivemos 8 mil votos, e a partir daí nós recebemos a primeira emenda parlamentar e entramos dentro de um sistema que é o Transfere-Gov, né, que faz as transferências dos recursos via emenda parlamentar, um sistema extremamente difícil, burocrático, que a gente nunca tinha visto antes, que a gente precisou fazer um curso, sim, do sistema para poder receber o recurso. Sim. Então, assim, é muito burocrático, é muito difícil, e a gente tem tentado dividir isso até entre os nossos alunos para que eles também entendam esse mecanismo, para que eles possam um dia
enquanto produtores culturais, saber tocar o seu próprio negócio, ou então não viver por uma Coca-Cola ou por algo tão que menospreza o trabalho do artista. Né? Tá certo. Nelma, criar uma ONG foi um caminho importante para se manter o projeto como captação? Na verdade, o nosso projeto ele não tem nenhum patrocínio. Ele é autossustentável, a gente diz que é autossustentável porque ele se mantém, porque funciona dentro de uma escola particular, que é a Petit Dance, e toda a estrutura da Petit Dance é utilizada dentro do projeto Dançar a Vida. Então, os alunos eles são inseridos nas turmas regulares, você não vê quem é do projeto, quem não é do projeto, são todos iguais ali. E eu acho que isso cria uma confiança muito grande. A gente não depende de lei de incentivo, a gente não depende de patrocínio. Eu tenho trauma assim, de buscar captação, né? Então, eu vejo um modelo de projeto que consegue se manter já há 20 e poucos anos sem ter patrocínio. Inclusive, já existe uma pessoa em Londres que ela patrocinava atletas e ela quer fazer um documentário sobre isso, porque ela acha que a maioria das escolas, das instituições particulares deveriam implantar projetos dentro dos seus estabelecimentos para que possam se manter sem depender, né, de patrocínio de empresas ou órgãos governamentais, né? Então, dentro da Petit, a gente tem um curso de formação profissional que é autorizado pelo Conselho Estadual de Educação para curso de formação de bailarinos, e todos esses alunos participam desse curso em parceria com a Petit. E o que a gente tem também hoje que funciona, que eu acho muito legal, são parcerias com projetos dentro de comunidades. Então, IP Mangueira, a gente hoje tem uma parceria das crianças de lá para irem depois de lá para Petit, e da comunidade da Formiga também, que é um projeto que acontece dentro da Formiga, e que os alunos também são encaminhados lá para a Petit Dance para serem matriculados no projeto Dançar a Vida. Então, a gente se mantém assim. Temos um patrocínio que é para uma companhia. Então, os alunos que estão mais em nível de formação profissional, já mais avançados tecnicamente, a gente criou uma companhia de dança que eles são remunerados para trabalharem como bailarinos, né? Até porque a profissão de bailarino ela é muito difícil, porque não existe o estágio profissional. O aluno se forma e depois é jogado no mercado de trabalho para ingressar numa companhia. Então, a gente tem esse objetivo de ser um estágio profissional onde pessoas do projeto social podem estar dançando com contrato e são remunerados por esse trabalho para iniciar a carreira deles. Perfeito. Percebemos que somos muito diferentes, né? Temos necessidades e objetivos iguais. Necessidades diferentes, objetivos iguais. Concordo, né? Quando você tem uma escola particular e que você consegue gerir o seu projeto, a Petit, que é uma escola bem extensa, que está em vários lugares, você consegue inserir dentro da sua estrutura, né, o ensino e o aprimoramento desses jovens. A gente ficaria aqui 10 horas conversando sobre isso, mas antes de encerrar nosso papo aqui, eu queria saber se vocês tinham alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, vai ser igual tradução simultânea. Fala, eu respondo, eu repito aqui no microfone para que a gente tenha gravado. Não é obrigado a ter pergunta não, tá, gente? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. Alguém? Não, qualquer outra coisa. Relato pode. Então vou fazer o seguinte, como a senhora vai fazer? Como é que é o seu nome? Tatiana, vem aqui então, Tatiana. Já que você vai fazer um relato... Não, é só para a gente ter o microfone. Então pega o microfone aqui, pronto. Isso, tá bom, pronto. Só para a gente ter o microfone próximo para esse relato sair direto lá. Dança aqui? Pode falar daí. Bom dia a todos. Bom dia a quem está aqui, que subiu comigo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Como a arte une, como a arte salva. Eu estou aqui por um outro motivo. Eu fui convidada por provavelmente os próximos palestrantes. E entrei com uma certa dificuldade, estou com um probleminha de saúde. E disse, meu Deus, eu acho que eu entrei no lugar errado, porque eu vim a convite do Patrick, do Pina e do David. Aí eu falei assim, não, mas eu reconheço aquela senhora, eu vou sentar e vou ouvir, até porque é falta de educação. E aí você chamou Mônica do Bolshoi. Aquilo tocou no meu coração.
Mônica, eu sou uma aluna de um... Pode não parecer, mas fui aluna de balé clássico e de TEP. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, fui criada com vacas, bois. Também sou Meu nome é Tatiana, porque minha mãe era apaixonada por balé. E, por um motivo, fui morar em Joinville. Eu fui aluna da Casa Lira, que deu início, inicialmente, para o Bolshoi. A Casa Lira recebia refugiados. E eu tive uma professora aos 5 anos de balé russa. Ela não falava português. Ela fazia marcação no chão. Infelizmente, eu tive que retornar para minha cidade original, continuei a dança. E aí entrou o papo do auxílio. Eu tive que parar de dançar porque minha família enfrentou problemas financeiros. E não tinha condição de, no interior do Rio Grande do Sul, você permanecer dançando sem dinheiro. Aí me tocou a fala da Mônica. Aí, quando você falou, minha filha foi sua aluna, foi aluna da Petit, da Tijuca. Talvez você não recorde, é provável que não recorde, porque são tantas pessoas. Ela teve que desistir, minha filha teve uma hepatite viral aos 8 anos, gravíssima, sem causa, sem origem, definida até hoje. E ela só retornou, o pediatra só autorizou ela durante aquele período a fazer a apresentação na UERJ. Eu até estava pedindo para o meu marido agora as fotos, a dança salvou ela. Uma semana depois, ela recebeu alta para continuar a vida normal. Ela suspendeu tudo, ela não podia nem frequentar a escola. Ela tomava banho de lenço umedecido, para vocês terem uma ideia da gravidade. Aí veio a fala dela da ArcelorMittal, veio a fala do Manguinhos, que eu acompanhava. E aí eu vou dizer para vocês, quando você falou, porque tem bailarino, tem figurinista, tem fotógrafo. Por função de saúde da minha filha, eu voltei à universidade. Eu hoje sou aluna de design de moda, estou cursando também pós-graduação em carnaval, com a intenção de me especializar em figurinos de show. Estou aqui em função dos novos palestrantes com os quais eu já trabalhei, com os 3, inclusive, ainda aluna. E fui professora da Oficina do Aprendizes do Salgueiro ano passado, com a função de dar viabilidade às mães com falta de recursos, para ensinar elas a gente ter uma renda, porque o Aprendizes não depende da escola-mãe, a gente depende de patrocínio. Então, ao momento que uma mãe consegue se desenvolver, a gente tem como captar recursos para investir nos pequenininhos, né? E aí eu só queria dizer isso, que como a fala de vocês, de cada um de vocês, chegou em mim. E eu vim aqui cair de paraquedas. Eu disse, meu Deus, eu acordei, eu saí de um procedimento cirúrgico. Eu disse, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. Eu digo, não, como é que a gente não prestigia os nossos amigos, as nossas pessoas do coração que fazem um trabalho que é um fascínio hoje em dia meu, né? Eu acompanho um casal de mestre-sala e porta-bandeira, a Marcela e o Cid, e a comissão de frente do Salgueiro, acompanhei a da São Clemente ano passado, a da Império Serrano, a do Pina nos 2 últimos anos. Também trabalhei com o Patrick em Utucara. Eu digo, como a fala de todo mundo, num momento que me pegou desprevenida, na arte, chegou em mim. Olha, que eu posso... Que assim, não tinha a mínima pretensão de nada há 2 anos atrás. Eu tô há 2 anos que eu caí no mundo do figurino. Assim, o que eu posso dizer para você é que não tem acaso, né? Eu não acredito em acaso. Obrigada, viu? É só para agradecer vocês, porque cada fala de vocês foi muito maravilhoso para mim. Imagina. Eu fiz um projeto com uma aluna que veio do Manguinhos para foto. Ela é a bailarina de vocês, eu não lembro o nome dela agora, mas a gente fez um trabalho na faculdade com ela, fotografando as dificuldades, a sapatilha, a meia, para provar que nem tudo é aquela beleza toda, né? Sim. Mas obrigada, olha, viu, gente? Muito obrigada a todos vocês, imagina, tá bom? Obrigado você pela fala. Não existe acaso.
Eu acho que a dança, quando a gente resolve conversar sobre artes, o universo conspira. O que eu posso dizer, você é uma aluna de pós-graduação da Sensupeg, assim? Você... não tem problema. Enquanto você estiver estudando, é importante que você o faça. E eu digo para vocês que estão assistindo, alunos, a gente precisa... Antigamente não existia faculdade de dança, não existia pós-graduação em dança. Hoje você tem muito mais condição de se aprofundar nessa área acadêmica e é fundamental que a gente tenha escrita na dança, projetos escritos, TCCs, porque a partir dessa consciência a gente consegue ter pessoas em lugares de decisão, em lugares de transformação na política, que a gente precisa muito que isso aconteça. Eu quero dizer que foi um prazer, em nome do Move Rio, em nome do Carlinhos Fontinelli, que é um lutador, porque ele levantar essa estrutura que ele levantou na Praça Tiradentes não é para qualquer um, e dizer que vocês que estão assistindo a gente em qualquer lugar do planeta, acessem por onde vocês estão para entender e ouvir todas as outras palestras, que com certeza alguma dessa vai tocar você, vai mudar seu referencial com relação à dança. Talvez seja aquele momento, aquele motivo para você voltar a uma escola de dança, voltar a fazer seu projeto, voltar a entender a arte como fundamental na nossa vida. Então, obrigado de coração, que vocês tenham vida longa nos seus projetos e que a gente possa, a partir desse encontro, ter uma interlocução de projetos. Com certeza, Bolshoi tem a ensinar Manguinhos, tem a ensinar a Petit, tem a ensinar a dançar. A gente sempre vai poder aprender e que a gente entenda que na dança nós somos parceiros. A competição é em festival competitivo. Fora isso, nós somos parceiros na formação e parceiros no futuro da dança. Vou pedir para cada um de vocês dar uma rápida palavra para a gente poder finalizar. Quem vai? Vamos nessa ordem. Queria agradecer muito a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui no Rio. Uma honra estar aqui ao lado de vocês. E acho que é complementar a sua fala no final, né? Que a gente precisa somar. Então, por exemplo, já teve pré-seleção, né, lá em Manguinhos. Então, o Bolshoi está de portas abertas também para fazer a pré-seleção nos projetos sociais, nos outros projetos sociais, porque a escola viaja e, como eu tinha mencionado antes, visita algumas ONGs, alguns projetos sociais, algumas escolas de dança. Então, a gente está aberto a isso também e desejo vida longa a todos os projetos, porque realmente a dança transforma. Obrigado, viu, Mônica? Nelma? Também quero agradecer, e é um prazer estar aqui com Beth, o pessoal de Manguinhos, Bolshoi. Algumas vezes já estive ao lado de vocês também em algumas conversas e ressaltar a importância dessa iniciativa de vocês aqui no Move Rio, para que a dança possa ser cada vez mais divulgada e trabalhando essa união e a parceria entre umas escolas e outras, entre projetos e outros também. Obrigada. Perfeito, né? Beth? Eu não sou sindicalista por acaso, não sou política por acaso. Eu acho que a gente tem que eleger pessoas que beneficiem as crianças, adolescentes desse país com educação e com cultura, primordialmente com isso, porque através infelizmente ou felizmente, através de políticos que as ações são completadas, né? Desses editais, a tão alvejada, né? Tiroteada, a Lei Rouanet ainda é o que nos sustenta em alguns momentos, né? A gente não teria como pagar dignamente professores de qualidade nesses projetos se a gente não tivesse esses apoios desses editais. Então, é muito importante nessa hora, né? E é importante que a gente fale para essas crianças, adolescentes e jovens a importância da dança, da cultura, da arte, da educação. No projeto, a gente tem que ver o boletim de cada aluno, porque se ele não tiver bom no seu entendimento escolar, a gente direciona eles para professores particulares e fala, sem estudo não vai a lugar nenhum. Eu, por exemplo, sou a primeira formada em faculdade da minha família, pós-graduada e
quase pezinho no mestrado. Então, não importa onde a gente esteja, o importante é que a gente dê educação e cultura para a população. Perfeito, perfeito. Karine? Agradeço imensamente o convite do Carlinhos e por dividir esse papo tão legal com vocês todos, com todos vocês. É sempre bom poder falar um pouco de como tem funcionado o projeto. Falo muito lá na ponta, né? Porque lá a gente é a ponta que a máquina, né, que trabalha. E eu fico muito feliz de estar aqui representando o Balé Manguinhos e também de poder, minimamente, poder colaborar com quem está assistindo e que talvez está com o pensamento de abrir um novo projeto, ou já tem, está querendo desistir. Não desista, não é fácil, não é romântico, é doloroso, é triste. A gente chora junto, nós dos projetos sociais, até que a gente chegue de fato para falar da técnica da dança, a gente passa primeiro por muitas barreiras, né? A barreira de que a arte não é para todos, de que a arte não me pertence, fazer esse trabalho informativo de que a arte não pertence a uma classe social, trazer a consciência de que trazer uma senhora de 50 anos que nunca pisou num teatro, que aquele ambiente pertence a ela, é um movimento muito bonito, e não só bonito, mas necessário para que as pessoas que moram em territórios de favela possam entender que a arte é um lugar de se apropriar, né? E, infelizmente, por tantas questões sociais, a gente não consegue, ou então o número que chega nesses lugares, nos equipamentos de cultura, de pessoas que realmente nunca chegaram até lá, é grandioso. Então, quando a gente vai falar de arte, de balé, de dança no Balé Manguinhos, primeiro a gente precisa ver todo esse contexto que precisa chegar. Eles precisam estar. E o nosso movimento é um movimento de resistência para alcançar esses lugares, para chegar não só com a plateia, mas com os bailarinos que são artistas oriundos desses territórios invisibilizados e que precisam mostrar que ali existem muitos e muitos talentos que podem ocupar também palcos, grandes palcos, como dos grandes teatros que a gente tem. Então, esse é o nosso trabalho. Obrigada. Só queria falar do Carlos Fontinelli, né? Carlinhos, carinhosamente eu chamo. Ele vem do Amazonas para o Rio, faz a especificação dele na dança, tem uma companhia, tem uma escola, e o Move Rio começou pequenininho e hoje está transformado nesse grande evento de dança no Rio de Janeiro, que a gente não tem um grande evento de dança. Esse está se tornando, acho que, o maior evento de dança do Rio. Então, a gente poder difundir isso para as pessoas também, né, a participarem de qualquer forma desse movimento do Carlos Fontinelli. Então, assim, ele, para mim, assim, é um exemplo de tudo, sabe? Sim. De inspiração, de tudo. E é importante que a gente entenda que o Move Rio é mais um fortalecimento do município do Rio de Janeiro como polo de dança e cultura, e sim, todos nós precisamos estar presentes, seja em palestras, em coreografias, em palco aberto, o que for, para que a gente consiga fomentar cada vez mais iniciativas públicas acerca desse evento. Eu vou encerrar reafirmando uma frase da apresentação do Movimente. Movimente é um convite para mover ideias, rever estruturas e democratizar narrativas e construir juntos uma cena mais plural, consciente e afetiva na dança brasileira. Obrigado se você chegou até o finalzinho desse vídeo. Aproveita para maratonar todos os movimentos e transformar sua vida com a dança, e com certeza ela vai ter um lugar muito especial na sua vida também. Obrigado, meninas. Até a próxima. Vamos aplaudir os nossos